Ei, todos vocês que clicaram nesse vídeo, eu agradeço a cada um de vocês por entrarem aqui. Hoje vamos falar sobre um caso muito triste, que é uma realidade que tem acontecido dentro das igrejas evangélicas. Eu peço que você, que é uma mãe, que é um pai, que é um cristão verdadeiro, que raciocina, fique até o final desse vídeo, não sai daí, volto logo após a vinheta. Paz e graça por Cristo Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a casa, sobre a vida e sobre a família de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E como sempre, naquele modo recíproco de carinho, eu peço que você retribua o meu esforço aqui no YouTube de trazer conteúdo para edificação espiritual de cada um de vocês. Eu peço que você deixe o seu like, que é muito importante, não te custa nada, de graça. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para sempre receber notificações de novos vídeos aí no seu celular. Muitas pessoas têm entrado nas minhas mídias sociais, através do inbox, do Messenger, perguntando se eu não iria falar nada sobre o caso da moça, da jovem Raisalana Rodrigues de Lima, de 22 anos, que teve a sua vida ceifada no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, nas mãos do seu ex-esposo, ao qual estava separada há mais ou menos 2 meses, o pastor evangélico Patrick do Espírito Santo, que é o autor de um crime que chocou aí a comunidade da região ali onde essa jovem morava. A jovem Raisalana, uma menina estudiosa, esforçada, batalhadora, estava fazendo enfermagem, técnico em enfermagem, e veio de Sobral, no Ceará, para o Rio de Janeiro. Ali conheceu o tal do Patrick do Espírito Santo, um pastor pentecostal, e por relatos de pessoas próximas, o casamento dos dois não ia bem, porque ele era extremamente ciumento. E ela não aguentou os ciúmes, a violência doméstica, e separou do marido, do pastor, e foi morar junto com a sua mãe e com o seu pai. Mesmo o cidadão, o Patrick do Espírito Santo, se declarando pastor, o pai da jovem não tinha confiança nele. Esse pastor Patrick não esboçava, não transmitia segurança e confiança para a família. Eu nunca confiei nele, sempre falei para minha mulher e para minha filha que eu não tinha confiança nele. E sempre avisei para minha mulher que o pior pode acontecer. E por causa de um ciúme doentio, esse pastor tirou a vida da esposa, que era uma filha, que deixou uma mãe chorando, num estado de choque, que é de emocionar. Minha filha era minha amiga. Quando a classe de cristãos se deparam com um caso, uma situação como esta, os crentes que são mais conservadores, aqueles que levam a Bíblia à risca, na ponta da letra, que dizem que a mulher ela não pode se separar, não pode se divorciar, muitas igrejas é contra o divórcio, dizendo que o casamento é um só, que só a morte para separar um casal, e justamente foi o que aconteceu. A morte separou esse casal por causa de uma coisa banal, de ciúmes. Às vezes a moça nem dava motivos e o cara tinha um ciúme doido, um ciúme doente, um ciúme excessivo em relação a essa jovem. E muitas igrejas são contra o divórcio. Quando uma mulher, que nem no caso da Raisalana, ela sofre maus tratos na casa, vai até muitas vezes a liderança religiosa, muitas igrejas têm a capacidade de dizer: olha, volta para tua casa, ore a Deus, entregue nas mãos do Senhor, que Ele fará uma obra. E é o resultado aí, a obra que aconteceu, a obra do Satanás, a obra maligna. Agora eu te pergunto, você que é conservador ao extremo, muitos de vocês já comentaram nos meus vídeos que casamento é um só, que não pode existir um segundo casamento. Uma moça dessa, jovem, casada com um pastor, que de pastor não tinha nada. Porque um pastor, presta bem atenção, o que é ser pastor? O que é um pastor? A pessoa que cuida, que apacenta. O pastor vem lá do Antigo Testamento, daqueles pastores de ovelhas que cuidavam dos rebanhos dos campos. O Senhor Jesus, ele compara a si próprio como um pastor que cuida das suas ovelhas. E no Novo Testamento, na organização da igreja, o apóstolo Paulo diz que Deus, ele deu o dom de pastor. Então, a liderança da igreja são pastores que cuidam do rebanho, da igreja, dos membros. E um pastor, qual que é a missão de um pastor? Qual que é as obrigações
de uma pessoa que se define, se declara como pastor. É cuidar, zelar, amparar, ajudar, aconselhar. Agora um pastor que batia na esposa, que tinha um ciúme doentio, que ela foi obrigada a ir para a casa dos pais porque não aguentou mais a pressão psicológica. O falso pastor foi lá, enquanto os pais da jovem saíram para trabalhar, com a desculpa de ir ver a filha, e tinha uma filha junto. O cara não pensou nem na própria filha, deixou a filha órfã de mãe. No momento de descuido, numa discussão, ele acabou desferindo golpes de faca contra a ex-esposa, tirando a vida dela naquele lugar. Uma jovem como essa sai de um relacionamento abusivo desses. Ela está sentenciada a ficar sozinha o resto da vida, porque o casamento é um só, porque se casar novamente, o segundo casamento, seja lá quantos casamentos, vai para o inferno. Presta bem atenção que eu vou falar uma coisa aqui para os religiosos de plantão. Presta bem atenção. Jesus Cristo, ele é médico dos médicos, ele é doutor da alma, ele conhece os pensamentos, ele conhece o íntimo de cada pessoa. Eu não acredito que uma pessoa que saiu de um relacionamento abusivo seja condenada o resto da vida a não casar novamente e se casar vai para o inferno. Tudo bem, a questão eclesiástica, não pode ter um cargo na igreja, um ministério espiritual, não pode cuidar de uma igreja evangélica. Tudo bem, eu respeito, até mesmo eu tenho ressalvas em relação a pessoas muitas vezes que caem em pecado e cometem algumas coisas que causam mau testemunho. Essas pessoas não podem ter uma responsabilidade, um cargo em uma igreja para cuidar de um rebanho, para ensinar. Então ele pode estar lá para aprender, para estar junto, comungar da mesma fé, mas para ensinar não. Agora, o segundo casamento, nesses casos aí, quer dizer então que essa moça, ela era obrigada a viver com um cara desse, que se declarava pastor? Eu estou falando isso porque tem pessoas que são tão extremistas que com certeza condenaram essa moça quando ela largou desse cara. Mas ele não teve sossego até que foi lá e tirou a vida dela. Sabe o que é isso aí? Isso aí é aquilo que eu já falei aqui no canal. Que nesses últimos dias, Deus, ele está colocando no telhado o verdadeiro caráter daqueles que se dizem pastores, daqueles que se dizem anciãos, daqueles que se dizem presbíteros, daqueles que se dizem bispos, apóstolos. Porque a taça da iniquidade de cada um, ela tem que ser preenchida. Os filhos da perdição, os filhos das trevas, que estão infiltrados dentro das igrejas, dentro das denominações, para causar dissensão, causar escândalo, para causar divisão espiritual e para escandalizar o evangelho, e as pessoas de fora, elas terem um ranço, elas terem uma aversão ao evangelho por causa desse tipo de pessoas. É como diz aquela música antiga: quem não tiver nos braços de Deus, está no colo do capeta. Eu sou da seguinte opinião: você, irmã que me escuta, que me ouve, tá? Não vai atrás dessa galera farisaica que existe nas igrejas, que fala: você não pode divorciar, você não pode largar do marido, e se largar não pode casar. Cai fora desse tipo de gente. Sabe por quê? Presta bem atenção. Porque só Deus sabe o que você passa. Aí fica, num casamento como esse, fica ali à disposição de um cara que muitas vezes tem um espírito sanguinário. Quantas mulheres cristãs estão perdendo a vida nas mãos de crápulas como esse? Ah, mas não pode separar. Enquanto o marido estiver vivo, o casamento é um só. Enquanto o marido estiver vivo, está ligado ao marido. Para com isso aí. Para. Vocês estão interpretando tudo errado. Vocês estão interpretando tudo errado. As coisas não é bem assim. As coisas não é dessa forma, não. Tá? As pessoas só vêm com essa narrativa quando não é com uma filha, quando não é com uma irmã, ou com alguém íntimo, alguém do convívio, alguém que essa pessoa ame. Aí esses julgadores, eles gostam de condenar, de colocar pedregulhos na vida da pessoa, no caminho da pessoa, colocar obstáculos e pedras para a pessoa não ser feliz. O apóstolo Paulo disse assim: aquele que não cuida da sua casa, que não tem cuidado dos seus, ele negou a fé e é pior que o infiel. Então presta bem atenção. O cara vai no cartório junto com a sua noiva, ele dá o nome preto no branco, ela dá também o nome preto no branco, os dois se casam. Nesse casamento, nesse contrato de união, existem cláusulas que estão acima da lei. Existem parágrafos a serem cumpridos que são sagrados na presença de Deus, como cuidar, zelar, amparar, ser o mantenedor
dar carinho, afeto, amor e cuidado, zelar na vida, zelar na doença, estar junto até, se for preciso, até o dia da morte. Agora, o camarada casa, deixa a mulher passar fome, bate na esposa, judia da esposa, judia dos filhos. Muitas vezes não bate fisicamente, mas bate psicologicamente. Um cara como esse, ele não está sendo um cuidador, um amante. A palavra diz: maridos, amem as vossas esposas, assim como Cristo deu a vida pela igreja. Então quer dizer que, se for preciso, né, nós temos que dar a vida pela nossa esposa. Dar a vida e não tirar a vida da esposa, como esse cara fazia. Ele era pregador, olha só. Em que você permite ser tratado, passando por todas essas fases, que eu não falei nem a metade. À medida que você permite ser tratado, vai decidir a qualidade de vaso que você vai ser. Meu Deus. Isso não encaixa. O pai decidiu amar e alguém não. Isso fica de exemplo para você, minha irmã que me assiste, que às vezes fica tentando um relacionamento. Infelizmente tem grandes possibilidades de acontecer com você e isso que aconteceu com essa jovem. Ah, irmão Carlos, mas você não acredita que Deus restaura o casamento? Eu acredito que Deus restaura o casamento. Só que eu fico com o pé atrás com o marido que bate a mulher. Bateu uma vez, acostuma, vai bater sempre. Só se Deus apertar mesmo, colocar na morte e essa pessoa, esse marido, largar desse espírito de violência. Agora, que é muito perigoso, que é só Deus para ter misericórdia e guardar a casa e a vida de vocês, mulheres cristãs que estão aqui, que muitas vezes sofrem com maridos em um relacionamento abusivo. Meus sentimentos à família da Rassalana, a filhinha, e que esse cara, esse falso pastor, esse filho do diabo, pague essa maldade que ele fez com essa mulher, deixando uma mãe sem a filha, um pai sem a filha e uma filhinha sem a sua mãe. Ajuda esse canal a crescer, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe os meus vídeos com amigos, familiares, enfim. Deixe o seu like, é muito importante, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Termino mandando uma saudação cristã na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.